Bom, vou falar um pouquinho agora sobre titulação, tá, pessoal? A titulação ácido-base, se vocês olharem lá a reação que eu passei para vocês nas últimas aulas, são reações do tipo ácido-base, e nós estamos falando, né, do ácido-base de Arrhenius, né, onde há liberação de próton, né, e esse próton ele pode reagir, então, com uma base. Essa base a gente chama de base fraca ou base forte, né? O ácido também, o ácido fraco, o ácido forte. E nós falamos, né, que ocorre a neutralização. Lembrem que a neutralização está relacionada com a estequiometria, ou seja, para que haja a neutralização completa sem o excesso de nenhuma substância, né? Vocês vão ter que reagir em condição estequiométrica, né? Ou seja, numa situação de equivalência, né? Você tem uma equivalência, né, entre a quantidade de OH- e H+, tá bom? Mas o que significa uma titulação, né? Uma titulação geralmente é quando você tem uma substância em solução, que você conhece a concentração, e você coloca essa substância para reagir com outra substância que você não conhece a concentração. Nós chamamos de titulação, né, que vai nos dar uma curva de titulação, que depois a gente pode botar um gráfico, e ela pode também nos dar um ponto final, né? Porque neste ponto final, né, que nós chamamos aqui de endpoint, né, esse ponto final, na verdade, ele é um ponto onde a reação se cessa, né, a reação para, né? E quando a reação para, você vai ter os reagentes sendo consumidos, né, em condição estequiométrica, tá certo? Ou seja, você vai ter um ponto onde todo o reagente foi consumido por aquela espécie, né, que você sabe a concentração. Então, geralmente, a solução conhecida, né, a solução que você conhece, ela pode ser utilizada, né, utilizando uma bureta, né? A bureta é um equipamento em química muito conhecido, né, onde você coloca ali alguma substância que você conheça, que você sabe a concentração. Por exemplo, você pode ter vamos supor que você queira titular uma base, né? Uma base, você não sabe a concentração dessa base, então você usa uma bureta e completa ela com uma solução conhecida de um ácido, certo? E aí você começa, então, a adicionar certos volumes, né, em pouca quantidade, até que você consiga atingir esse ponto final aqui que a gente chama, certo? Então, numa titulação ácido-base, né, geralmente a gente utiliza um corante, que também é chamado de indicador. Esse indicador, geralmente, o que acontece com ele? Ele muda de cor quando esse ponto final ele é atingido. Depois eu mostro para vocês como isso funciona na prática, né? Mas é muito simples. Geralmente, esse indicador ele muda de cor quando um pouquinho de excesso além do ponto de equivalência, né? Você atinge o ponto de equivalência e um pouquinho de excesso ele faz com que a reação mude de cor, tá bom? Não é a reação em si, é a solução, né, oriunda de uma reação. Então, o ponto onde você vai ter a concentração de próton igual de OH-, a gente vai chamar de ponto de equivalência, né? Vamos colocar aqui um gráfico mais visual aqui para vocês. Então, imagina que vocês queiram titular um ácido, né? Vocês têm ácido aqui nesse Erlenmeyer e agora você quer adicionar uma quantidade de OH- aqui para neutralizar todo esse ácido. Então você sabe que a reação é H mais AC mais OH- AC, dando a água líquida, tá certo? O que acontece? Você vai adicionando pequenas quantidades, né? Então essa reação vai ocorrendo. Quando você conseguir chegar até um ponto de equivalência, todas as moléculas, ou seja, todos os prótons aqui, né? Eles vão ser neutralizados por OH-. Aí se você adicionar um pouquinho mais aqui
desse OH-, bem pouca quantidade, a solução muda de cor. A gente consegue calcular, né, esse volume aqui. Quando eu falo pequena quantidade, pessoal, é meia gota, uma gotinha, a solução já muda de cor, tá certo? A gente tem um composto, vários compostos, corantes que mudam de cor quando esse fenômeno aqui acontece. Então aqui eu mostro para vocês uma foto real, né? Isso aqui vocês vão fazer no laboratório, né? Então nessa titulação, o NaOH ele é adicionado a uma solução diluída de HCl, tá? E quando chegar no ponto de equivalência, vocês vão ver um fenômeno parecido como esse, né? Uma gotinha a mais que você coloca, a solução já começa a ficar rósea, né? E aí você vai ter o volume, né? O volume ideal ali que você usou na bureta, né? E aí você consegue fazer pela razão estequiométrica, né, da quantidade de OH- que reage com H+. Então, mesmo que você não saiba a concentração de H+ aqui, você consegue determinar utilizando aqui uma solução conhecida de base, né, que você tem, tá bom? Então, o que é importante dessa aula é que você consegue, então, calcular, determinar a concentração de ácido ou de base. Você poderia também inverter aqui, né, titular com ácido uma base, tá certo? Aí, no caso, seria o contrário, né? A solução começaria rósea e depois ela passaria para incolor, né? Mas o que a gente costuma fazer no laboratório é a titulação desse ácido aqui com uma base, tá bom? E a gente coloca um corante para identificar esse ponto de equivalência quando todo o ácido é neutralizado pela base, tá bom? A fenolftaleína é um indicador padrão, né? Um indicador que a gente chama de indicador universal, que reconhece esse fenômeno, né, que é aplicado em titulações do tipo ácido-base, né, quando a gente está falando aqui dos ácidos e bases diarreicos, tá bom? Nós vamos na parte quantitativa, a gente consegue fazer cálculos, né, para calcular as concentrações, a gente vai falar um pouquinho do erro da bureta também, né? Mas isso em laboratório geralmente é muito discutido, né? Como fazer uma titulação, qual é a melhor maneira de fazer titulação.